começa a ser construído essa semana e você vai ver também. Corpo da menina de 11 anos é resgatado no Quênio Fortaleza, em Cambará do Sul. Governo do estado sanciona lei que proíbe a circulação, criação e comercialização de pitbulls no estado. INSS começa o pagamento dos aposentados e pensionistas lesados pelo golpe do INSS. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje sexta-feira, 11 de julho de 2025. Tempo firme, em todo o sul de Santa Catarina, temperatura agora na casa dos 18 graus, mas que umidade é essa, gente? Meu Deus, aquela de verter água, como a gente diz aqui no sul e na serra. Tava a parede úmida, chão úmido, umidade altíssima hoje, mas tudo isso é a previsão que vai se estabelecendo para o próximo começo de semana, onde a chuva deve voltar ao estado, Ainda está uma temperatura agradável pela manhã, não está tão frio. Hoje aqui na região de Planalto fez 14 graus pela manhã, ali por volta das 6, mas não deve esquentar muito como estava previsto, porque essa umidade toda, embarreirou aí o calor que estava previsto para essa sexta-feira. Mas no sábado há uma previsão bem pequenininha de chuva, mas o tempo bem nublado também, a temperatura ficando por volta disso, no máximo com 18 graus. No domingo já pode ser que haja chuva em algumas regiões do estado, pelo menos é o que diz a Defesa Civil. Aí semana que vem também o tempo já muda um pouquinho, mas sempre assim ainda, Até quarta-feira, pelo menos, temperaturas agradáveis de manhã, ali por volta dos seus 10, 14 graus, dependendo da região, chegando até máximas de 18 durante o dia, e aí sim, na quarta-feira, provável que a nova frente fria volte à região, aí sim, volte ao estado, aí sim, trazendo chuva, que está todo mundo pedindo, porque a água está bem rasa aqui em várias regiões do estado e está precisando chover o mais rápido possível. Olha só, o presidente Lula declarou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a taxação dos produtos brasileiros anunciados por Donald Trump. Lula também não descarta adotar medidas contra os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, em entrevista à TV Record, o presidente Lula falou abertamente sobre Donald Trump e a taxa de 50% que o presidente americano impôs aos produtos brasileiros. Para o presidente Lula, essa atitude de Trump em taxar o Brasil com uma porcentagem tão alta soou muito desrespeitoso e que a primeira ação brasileira será o acerto em uma negociação. Mas Lula não descartou retaliar os Estados Unidos com a mesma taxa de 50% e disse que se o americano não aceitar negociar, o Brasil colocará em prática a lei da reciprocidade. Abre aspas. Não tenha dúvida que, primeiro, nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós, nós vamos cobrar 50 deles, fecha aspas. Lula também comentou que pode recorrer à OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é o órgão que regula as leis internacionais do livre comércio. Quando questionado sobre a carta que recebeu de Trump, Lula disse não ter acreditado em um primeiro momento que o documento era verídico, pois não é costume que presidentes enviem documentos ao site presidencial. E Lula encerrou exigindo respeito ao povo brasileiro. O presidente brasileiro disse, abre aspas, a primeira coisa que o povo brasileiro precisa saber é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E ao mesmo tempo, exigir que os outros nos respeitem. Respeito é bom e eu gosto de dar e gosto de receber. Trump fala para o eleitorado dele, mas eu penso no povo brasileiro, que quer crescer, melhorar de vida e ter relações boas com todos os países. Fecha aspas. Vamos ficar de olho nessa briga aí. Olha só, as medidas sanitárias necessárias
Já foram aplicadas naquela propriedade que teve o registro de foco de influenza aviária de alta patogenicidade em uma criação na cidade de Meleiro, aqui no sul catarinense. Os médicos veterinários da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, que é o órgão oficial de defesa agropecuária do estado, foram ao local e seguiram os procedimentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde para casos como este. De imediato, começaram também as vistorias nas granjas comerciais localizadas num raio de 10 quilômetros dessa criação de fundo de quintal, averiguando se há aves com sinais clínicos de influenza aviária de alta patogenicidade. Para além dessa ação exigida do Ministério da Agricultura e Pecuária, a SIDASC também, em parceria com o Instituto Catarinense da Sanidade Agropecuária, esteve e está visitando propriedades onde há aves de subsistência. Então, portanto, tudo sendo monitorado para que ninguém fale mais de gripe aviária, gente. Por favor, vamos, segurar as pontas, porque agora que o povo começou a comprar de novo de nós, vamos esperar um pouco. Olha só, pelo quarto mês seguido, a inflação oficial do país perdeu força em junho. Segundo o IBGE, o indicador foi puxado pela queda de preços dos alimentos. A inflação desacelerou em junho e fechou em 0,24%. Dados apresentados pelo IBGE revelaram que a variação é menor registrada no ano. Já em relação a junho do ano passado, de 0,21%, a taxa ficou maior. Já a variação anual do IPCA voltou a ganhar ritmo. Após interrupção da trajetória de 4 altas seguidas em maio, a inflação acumulada em 12 meses subiu para 5,35% no intervalo entre julho de 2024 e junho deste ano. No período, o IPCA superou o limite da meta de 4,5%. Mas, no acumulado do ano, ou seja, no primeiro semestre, a inflação totaliza 2,99%. A inflação dos alimentos e bebidas recuou. A baixa de 0,18%, a primeira registrada pelo grupo de despesas desde agosto do ano passado. A queda foi influenciada pelo custo da alimentação no domicílio, que passou de 0,02% em maio para menos 0,43% em junho. A primeira deflação dos alimentos foi influenciada pela redução do preço do ovo de galinha, do arroz e das frutas. A inflação oficial é calculada a partir de 377 produtos e serviços. A seguir, menina cai em Quênio Fortaleza, em Cambará do Sul, e não resiste. De volta com o nosso Informe Região, olha só, os aposentados e pensionistas poderão começar a pedir o dinheiro descontado sem autorização dos seus benefícios. O INSS divulgou o cronograma para a devolução dos recursos. A partir desta sexta-feira, aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos em seus benefícios poderão aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. A medida, que visa reparar os prejuízos causados por cobranças não autorizadas entre março de 2020 e março de 2025, permitirá que os valores sejam devolvidos aos beneficiários sem a necessidade de ações judiciais. O processo de pagamento começará em 24 de julho e será realizado em parcelas únicas, respeitando a ordem cronológica de adesão. Quem aderir ao primeiro acordo receberá o ressarcimento mais rapidamente. A adesão poderá ser feita digitalmente por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente em qualquer agência dos Correios. Segundo dados divulgados pelo governo, quase 4 milhões de contestações foram registradas até o momento, representando mais de 97% dos pedidos abertos. Entretanto, aproximadamente 3 milhões desses casos não receberam respostas às entidades associativas envolvidas. Somente os beneficiários que se encontram nessa situação poderão aderir de imediato ao cronograma de pagamentos. O processo de adesão é gratuito e não exige envio de documentação adicional. Após a confirmação da adesão, o valor será automaticamente depositado na mesma conta bancária onde o benefício é normalmente creditado. Quem pode aderir a esse acordo a partir de amanhã?
aqueles aposentados e pensionistas que já questionaram e não obtiveram qualquer resposta da entidade. Já os aposentados que obtiveram respostas das entidades permanecem com seus casos em análise, por isso não estão nesse momento incluídos no lote inicial de pagamentos. A medida também contempla os beneficiários que optaram por entrar com ação judicial e ainda não receberam os valores. Nesse caso, será necessário desistir formalmente do processo judicial em troca do acordo administrativo. O governo, por sua vez, se compromete a pagar 5% dos honorários advocatício em ações individuais antes de 23 de abril de 2025. O financiamento dessa operação será viabilizado por meio de um crédito extraordinário estimado em cerca de 3 bilhões de reais. O ministro Dias Toffoli, do STF, autorizou que os pagamentos sejam feitos fora do limite de despesas estabelecido pelo novo arcabouço fiscal e da meta de resultado primário. Dessa forma, o gasto não será computado na meta fiscal do ano, que é de déficit zero, com uma margem de tolerância de 0,25% do PIB. A edição da medida provisória para viabilizar o crédito extraordinário será de responsabilidade do governo federal, que considera a ação como resposta emergencial para reparar fraudes que afetaram milhões de beneficiários do sistema previdenciário. Segundo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, o episódio serviu como lição para melhorar todos os processos da Previdência. Então vamos usar todas as lições que duramente tivemos nesse episódio para refazer todos os processos, para construir e refazer e reconstruir diante da sociedade a credibilidade do INSS e da Previdência Social. Previdência Social, que é uma instituição centenária, que é um patrimônio do povo brasileiro, que é o maior sistema de proteção social do planeta. Gente, tem que prestar atenção aí para pedir esse dinheiro direitinho se você foi lesado, né? Para não ter mais prejuízos ainda. Olha só, o muro da escola Sebastião Toledo dos Santos, o Colegião, começou a ser reconstruído hoje em Criciúma. A obra está sendo realizada após a antiga estrutura ser demolida em março desse ano. O valor do investimento para essa reconstrução será de R$ 265 mil. O antigo muro, que contava com mais de 2 metros de altura, estava torto, apresentando fissuras e rachaduras com risco eminente de queda. E isso foi o laudo da Defesa Civil aqui do município que apontou quando foi feito em 2024. Deu bastante confusão, mas o muro veio abaixo. A escola está sem muro até agora, mas, de acordo com a secretaria, as máquinas já estão lá trabalhando, já está sendo reconstruído. Lembrando, né, o Colegião Sebastião Toledo dos Santos é a maior escola estadual do estado em número de alunos. Então, né, gente, a gente tem que ter muito mais segurança. E olha só, mais uma série de golpes andam sendo aplicados em cima de idosos, mensagens de celulares que levam a erros e acabam fazendo com que eles percam o pouco que conseguiram guardar na vida. Os golpistas costumam agir com calma e convicção. Eles ligam, enviam mensagens, usam o nome de bancos e até de órgãos oficiais para enganar aposentados e pensionistas. Muitas vezes, o idoso só descobre que caiu em um golpe quando o dinheiro já foi descontado da aposentadoria. Em razão do avanço da idade e a falta de intimidade com a tecnologia atual, eles ficam mais sujeitos a serem alcançados pelos meios, até mesmo pela inteligência artificial que se adota muito hoje. Golpe é quando alguém engana outra pessoa de propósito para roubar dinheiro ou dados pessoais. Já a fraude é quando há um documento falso, um contrato falsificado ou um desconto que o beneficiário nunca autorizou. Foi o que aconteceu em uma operação da Polícia Federal em abril deste ano. O esquema desviou mais de 6 bilhões de reais com cobranças ilegais em nome de planos de saúde, academias e serviços jurídicos que muita gente nem sabia que tinha contratado. A orientação que nós, profissionais do direito, temos que passar a todas as pessoas que acham que possam estar alcançadas de alguma forma por isso, é acessar o site do INSS, né, do governo federal, e obter a relação
dos 24 últimos meses, né, de pagamento dos seus benefícios, de aposentadoria, de BPC, seja lá qual for a forma que receba via INSS, para verificar se nos seus olerites ou nos seus contra-cheques, né, vai estar constando descontos em favor de entidades, de associações, porque isso não pode ser de ofício, né? Não é obrigatório fazer esse desconto. Esse desconto só pode ser feito se o pensionista, o aposentado ou o beneficiário, ele solicitar e autorizar expressamente, se ele assinar algum documento, se receber algum documento para isso. E nesse caso, se assim o for, não assine antes de procurar a orientação na Defensoria Pública Estadual, né? Pode procurar no Ministério Público Estadual, pode procurar um advogado conhecido da família para verificar se se aquilo está correto e se ele deve ou não deve assinar. Tendo a evidência de que foram feitos esses descontos, deve procurar a Defensoria Pública Estadual, né? Aqui, e tentar verificar, informar que quer receber. E tem também diretamente com o INSS. Se tiver dificuldade, procure a Defensoria Pública, que está lá para essa finalidade e estão muito bem preparados para isso. E ele, se eventualmente aconteceu dele já ter sido lesado, né, furto, né, isso é uma apropriação indébita, crime, né, o governo federal vai restituir centavo por centavo do que foi subtraído de forma indevida e ilegal de todos os pensionistas, aposentados e beneficiários. É golpe atrás de golpe, gente, fica ligado. Eu falei semana passada, né, que eu nem aposentada só recebi uma mensagem dizendo: atenção, você é aposentado, tem um crédito específico, aperte tal link e tal. Então a gente tem que ficar de olho, né, gente? Qualquer mensagem, qualquer coisa aí, desconfia. Ninguém dá nada de graça para você, não vem benefício nenhum. Presta bem atenção no que você clica, se tiver dúvida, pergunta para outra pessoa, ou até ignora aquela mensagem. Se for urgente, alguém vai entrar em contato com você de novo. Olha só, uma notícia triste, ainda mais hoje, né, que é o dia do dia do socorrista, né, dos SAMUs, enfim, um abraço para todos eles. E ontem, infelizmente, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul confirmou a morte da criança de 11 anos que caiu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, no limite com Jacinto Machado, aqui em Santa Catarina. O resgate da vítima foi concluído depois das 10 horas da noite e 10 horas de operação. O acidente aconteceu por volta da 1 da tarde, quando os pais da menina, que são de Curitiba, no Paraná, pararam para fazer um lanche na área de montanha. A menina estava dentro do espectro autista e teria se desregulado e corrido em direção ao cânion. O pai ainda tentou segurá-la, mas não conseguiu alcançar a criança, que caiu no precipício. Equipes da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros de Canela e Gramado e do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, com apoio da aviação dos bombeiros militares, foram mobilizados para o resgate por volta da 1 da tarde. Com o auxílio de um drone com câmeras térmicas, a menina Bianca Zanella foi localizada inicialmente próximo às 5h30 da tarde desta quinta-feira, a cerca de 70 metros do ponto da queda. Um helicóptero do Serviço Móvel de Emergência de Santa Catarina ainda tentou ajudar no resgate, mas devido às condições climáticas, não obteve sucesso. Perto das 10 horas da noite, 2 bombeiros conseguiram chegar onde a menina estava, a mais de 70 metros de distância do local da queda, e constataram que a criança estava sem vida. O corpo foi retirado com a ajuda de uma maca e içada para os procedimentos do Instituto Geral de Perícias da cidade. O Cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 quilômetros do centro da cidade, e é uma das atrações turísticas naturais da região. Que tragédia, né, gente? Nossa solidariedade à família, né, e a todos que ajudaram. O SAER aqui de Criciúma, o SAERSul também foi, né, helicóptero para lá tentar ajudar, mas não obteve sucesso, socorristas, enfim. Em falar em socorrista, hoje Balneário Arroio do Silva ganhou uma nova
companhia do SAMU, um novo batalhão para atendimento de urgência e emergência. A companhia está sendo instalada hoje em Balneário Arroio do Silva, que vai auxiliar bastante no socorro ali nessa região do extremo sul catarinense, né, com os cânions, Praia Grande, enfim, Rio Cachoeira, que lá só tinha o Corpo de Bombeiros auxiliando, agora vai ter essa unidade do SAMU e também, claro, na época da praia, né, também, a época de verão que duplica, triplica, quadriplica a população local, o SAMU vai ajudar nesses resgates e nesses salvamentos. A seguir, sancionada a lei que proíbe criação de cães da raça Pitbull em Santa Catarina. De volta com o nosso Informe Região e olha só, gente, Santa Catarina regulamentou a lei que essa semana, né, que proíbe a venda, a circulação e impõe restrições a criadores de cães da raça Pitbull e mais 10 derivações dela. Regulamentado através do decreto do governador Jorginho Melo, a lei que impõe restrições à criação, comercialização e circulação de pitbulls e mais 10 raças derivadas dele em Santa Catarina. O estado já tinha uma regulamentação forte sobre o assunto desde 2007, mas agora se torna oficialmente lei. As regras incluem a restrição da circulação da espécie em espaços públicos, além de medidas de controle de reprodução, como castração obrigatória a partir dos 6 meses. Outra restrição é que em locais públicos, especialmente com concentração de pessoas, como ruas, praças, jardins e parques públicos, bem como próximo de hospitais, ambulatórios, unidades de ensino públicas ou particulares, esses cães não podem circular. Somente um tutor maior de 18 anos terá autorização para conduzir o animal, desde que ele esteja fazendo uso de guias com enforcador e focinheira próprios para a tipologia de cada raça. Ainda segundo o decreto, os proprietários ou condutores desses animais são os responsáveis pelos danos que sejam causados pelo cão sob sua guarda. O descumprimento da medida pode resultar em multa de R$5.000, com previsão de valor a ser dobrado e progressivamente se houver reincidência, além da apreensão do animal em caso de reincidência ou abandono. O tutor também está sujeito à reparação ou compensação dos danos causados por eles. Os municípios poderão solicitar o apoio da Polícia Militar para operações conjuntas de fiscalização e aplicação da lei para acionamento das polícias. As prefeituras também deverão providenciar médico veterinário ou outro profissional capacitado para o tratamento correto do cão. Gente, então, se vê algum animal desses sem esses objetos, como a focinheira e o enforcador, e um tutor acima de 18 anos junto, pode ligar para a polícia e denunciar. Agora é lei, tá aí, já tinha normativa, mas tinha gente que não seguia, agora é lei e tem que tomar cuidado, não pode ter criação, não pode ter comercialização, não pode ficar se zanzando com esse tipo de animal aí pelas ruas do estado. É lei agora. Olha só, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Voltamos à nossa realidade. A Copa do Mundo de Clubes esse final de semana já, a final, né? Mas a gente volta para... É domingo, né? A gente volta para a nossa realidade, meus ajudantes de futebol aqui. A gente volta para a nossa realidade da Série B. Olha só, Vila Nova e Operário, às 7h, Novo Horizontino e América jogam amanhã, Paysandu e Atlético Goianiense também amanhã, Atlético Paranaense e Goiás amanhã. Domingo tem Criciúma e Ferroviária às 4h, Chapecoense e Remo jogam às 6h30 e Atlético e Avaí só na segunda às 7h e Botafogo e Volta Redonda na segunda às 9h30, encerrando essa rodada. Meu Deus, a CBF esticou, né? Cuiabá e Amazonas lá na terça-feira às 7h30. O Criciúma então joga neste domingo às 4h no estádio Heriberto Wilson. Horáriozinho bom, hein? Domingo às 4h.
Olha só, e hoje ainda tem Vila Nova e Operário às 7 horas da noite. Então o Criciúma joga domingo às 4 da tarde. O Criciúma fez um comunicado agora há pouco. Vou confirmar para vocês que acabou de sair, o Zé Gabriel saiu do Criciúma, foi o comunicado oficial do Tigre. Agora agradecemos os trabalhos prestados pelo jogador e tal, e o contrato foi rompido, foi o comunicado oficial. O seu Batista lá tá se esforçando para montar a equipe, até porque a gente precisa vencer nessa competição para ficar cada vez mais longe da Série C do Campeonato Brasileiro. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira e da semana. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar aí às 4. A Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. Lembrando, a TV Primavera também a TV do Show da Fé. Fiquem então com Deus, façam uma boa sexta, um bom final de semana, e segunda-feira, às 1h16 da tarde, a gente se vê por aqui. Um abraço, tchau!